Olá, presentes alunos. Iremos gravar a nossa videoaula aqui e nessa videoaula iremos tratar sobre os principais equipamentos e vidrarias utilizados em análise de alimentos. Então a gente vai ver alguns deles, né? Mas aqui não seriam todos ainda de equipamentos e vidrarias que a gente possa utilizar em um determinado laboratório de análise, tá certo? Então, basicamente, a gente vai precisar conhecer quais são os principais equipamentos utilizados no laboratório. Então, quais seriam esses? E, basicamente, quais são as vidrarias e suas funções, né? Porque a gente tem diversos tipos de vidrarias, com suas funções, diversos tipos de equipamentos, que cada um é apropriado a um determinado tipo de análise. Então, por que a gente precisa conhecer esses equipamentos e vidrarias no laboratório de análise, né? Porque a gente precisa ter as noções de função de cada um desses vidrarias e em função de cada um desses equipamentos. E aliado a isso, a gente precisa saber os fatores de segurança, né, e a especificidade, ou seja, para que serve cada um dessas vidrarias e cada um desses equipamentos. Então, quais são as principais vidrarias e equipamentos que a gente vai ver hoje aqui? Então vamos lá, o tubo de ensaio, né? O tubo de ensaio ele é empregado para fazer reações pequenas, em pequena escala, né? Principalmente testes em geral, né? Então assim, geralmente você tem que fazer o aquecimento dele através de um bico de Bunsen, né? Fazendo movimentos circulares, né? Diretamente sobre a chama, né? Logicamente, tubo de ensaio também pode ser colocado em outros equipamentos, um bloco de gestor, por exemplo. Mas aí vai depender do tamanho do tubo de ensaio, né? Do tamanho do bloco de gestor. Porém, o tubo de ensaio é justamente feito para a gente fazer pequenas reações. Então, em análise de alimentos, a gente tem diversas reações que podem ser feitas através de um tubo de ensaio. Reações essas de identificação de compostos, né? Então, assim por diante. Nós temos o Becker, ou também chamado copo de Becker. Mas, resumidamente, a maioria das pessoas chama de Becker. Então, assim, o Becker ele é bastante utilizado, né? Tem um uso geral dentro de qualquer laboratório, podendo ser de matéria de vidro ou plástico. Lembrando que tem que ter o cuidado porque um Becker ele pode ser feito, por exemplo, você vai preparar uma solução e essa solução tem que ser aquecida. Então esse Becker pode ir diretamente em uma placa aquecedora. Porém, o de plástico tem que verificar que não pode ser utilizado porque ele derrete, né? Então, geralmente a gente utiliza Becker para fazer reações, para preparação de soluções, dissolver substâncias sólidas em um líquido. Então ele é bastante utilizado, né? E aí tem vários tipos de volumes, né? O Erlenmeyer geralmente é utilizado na análise de titulação, né? Então, ou também aquecimento de líquido, dissolução também de sólidos em líquidos, né? Tem Erlenmeyer de diversos tipos, de diversos volumes, de boca larga, de boca menos larga, né? Então, assim, geralmente tem que ter cuidado porque o Erlenmeyer normalmente você faz com movimentos, então pode gerar respingos. Então, dependendo do que você esteja analisando, pode ser perigoso, né? Nós temos o balão, que pode ser tanto de fundo chato, né? Ou seja, achatado, ou fundo redondo, né? Geralmente o de fundo redondo é utilizado principalmente sistema de refluxo, né? Onde você pode ter uma manta aquecedora e ele se acopla perfeitamente nessa manta aquecedora. Já o balão de fundo chato ele pode ser aquecido diretamente sobre uma chapa aquecedora, né? Falar aqui da nossa balança. Então nós temos dois tipos de balança: a semi-analítica, que é essa da figura, né? Onde ela é utilizada para a obtenção de massas, sólidos e líquidos não voláteis, né? Porém ela tem menor precisão, ela não tem uma proteção contra circulação de ar, por exemplo, né? Então, quando a gente requer uma precisão em termos de pesagem, nós temos que recorrer à balança analítica, né? Então, geralmente, essas balanças elas medem até 5 casas decimais, né? Com a precisão de até 5 casas decimais, né? Então, só que essas balanças elas têm muita sensibilidade, então tem que ter um cuidado porque ela requer que ela seja colocada na bancada plana, né? Você tem que regular a balança para que ela não tenha desnível, né? Não pode ser colocada dentro de uma fonte de circulação de ar, né? Diretamente numa fonte de circulação de ar, porque isso pode interferir também na precisão da pesagem. Então, geralmente, ela é utilizada quando você requer precisão
no peso de uma substância. O almofariz, que seria essa cápsula aí, junto com o pistilho, geralmente é utilizado para trituração. Então, quando você quer macerar, triturar um sólido, você utiliza o almofariz. O vidro relógio também é utilizado para evaporação, para pesagem de alguns sólidos, por exemplo, numa balança analítica. O balão volumétrico, o próprio nome está dizendo volumétrico, ele tem um volume definido. Então a gente tem diversos tipos de balões, de 100 ml, de 200, de 500 ml, assim por diante. Então geralmente é utilizado para quê? Para preparo de soluções. Nós temos a bureta, que é utilizada para análise volumétrica, principalmente análise de alimentos. A gente utiliza bastante para titulações. Então, por exemplo, uma análise, acidez em alimentos, é utilizado por titulometria. Então, a gente usa a bureta, E aí, tem que saber a técnica da titulação. Então, geralmente, na titulação, a gente usa a bureta em conjunto com a Erlenmeyer, Nós temos o cadinho. É muito utilizado em análise de alimentos também para fazer secagem de sólidos, Para fazer, por exemplo, umidade, Você pode aquecer esse cadinho num bico de bolsa, quando precisa que você se aqueça. O cadinho ele pode ser de diversos materiais, ele pode ser de porcelana, de alumínio, de vidro. Logicamente, cada um tem um poder de aquecimento mais rápido na questão de transferência térmica. Nós temos a cápsula de porcelana, que geralmente é utilizada para evaporar líquidos. Então você coloca uma alíquota ali de líquido e aí você evapora. Nós temos a nossa proveta graduada, que serve justamente para medir volumes específicos de líquidos e transferir esse volume, por exemplo, para um balão. Então você quer lá medir 100 ml e transferir para um balão volumétrico. Então você pode fazer isso. Nós temos a pipeta graduada. Então nós temos pipetas graduadas e pipetas volumétricas. Qual a diferença? Na pipeta graduada a gente consegue retirar vários tipos de várias alíquotas de um determinado líquido. Então, se uma pipeta ela é graduada de 20 ml, eu consigo tirar 0,1 ml, 0,2 ml. Porém, quando uma pipeta é volumétrica, eu só retiro um volume específico. Então, quando uma pipeta, por exemplo, volumétrica é de 1 ml, eu não consigo tirar 0,5 ml. Eu só posso tirar com exatidão 1 ml porque ela é volumétrica. Nós temos o condensador, que é muito utilizado em uma vidraria utilizada para destilação, com a finalidade de condensar vapores, Então, assim, geralmente é utilizado aí para fazer extração de óleos, para fazer condensação, por exemplo, quando você está retirando o álcool da água, Então, você fez uma bebida alcoólica e você quer retirar o álcool da água, você pode usar um condensador. Ou extração de lipídios, que também se usa um condensador, Nós temos a pinceta, que é um frasco de plástico, onde a gente coloca, por exemplo, álcool, outros solventes, principalmente água destilada, É o frasco justamente apropriado para colocar água destilada. Nós temos as garras, que são suportes universais, ou seja, que servem para prender, por exemplo, uma pipeta graduada, uma bureta, um balão, Então, às vezes utiliza essas garras para fazer um sistema de filtração, de condensação, de destilação, Então serve para segurar vidrarias, por exemplo, Nós temos a pinça, que pode ser de madeira ou metálica, utilizada para a gente manusear tubos que estejam aquecidos, justamente para você não sofrer uma queimadura, Então nós temos a pinça de madeira e a pinça metálica. Os funis de separação, que é quando a gente quer fazer uma separação líquido-líquido, ou seja, uma extração líquido-líquido entre dois líquidos que são imiscíveis entre si, Então geralmente é conhecido como funil de decantação também, ou funil de bromo. Então a gente consegue fazer, quando a gente quer fazer a extração líquido-líquido. Nós temos o funil de papel, onde a gente consegue colocar o papel filtro. Então, geralmente é utilizado para fazer filtração, onde a gente quer reter uma partícula sólida, onde essa partícula sólida está dissolvida em um líquido. Então, você utiliza geralmente o filtro, para fazer, na verdade, uma filtração sólido-líquido. E aí a gente tem a nossa manta aquecedora e a chapa aquecedora. Então, naquele exemplo lá de um balão de fundo chato. Então, um balão de fundo chato eu posso usar uma manta aquecedora,
que geralmente é um equipamento para fazer aquecimento, transfere o calor para o balão e o balão aquece o que está dentro do balão, né? Então a gente tem as mantas aquecedoras e tem as chapas aquecedoras, que geralmente é utilizado para aquecer beckers, aquecer balão de fundo chato e assim por diante. Nós temos o Kitasato e o funil de bunker, né? Então geralmente é um conjunto, né? Então a gente acopla o Kitasato com o funil, né? Então geralmente isso é muito utilizado para fazer filtração a vácuo, né? Com pressão negativa. Então quando a gente quer acelerar uma filtração só do líquido, a gente faz por intermédio do Kitasato e funil de bunker, logicamente acoplado a uma bomba a vácuo, né? E um dessecador, que é muito utilizado, é uma vidraria bastante utilizada em análises, né? Então, quando a gente quer guardar qualquer substância, proteger do ambiente externo, da umidade do ambiente externo, né? A gente utiliza o dessecador, onde o dessecador ele tem pedras no fundo, azuladas, que normalmente são pedras de sílica gel, né? Que é um agente dessecante. Então, toda a umidade que está no prato do dessecador, ele é puxado pela sílica gel, né? E aí a gente tem a proteção do material que está no prato no ambiente externo. E a gente não pode esquecer, gente, da questão da segurança pessoal. Então, em um laboratório, qualquer laboratório que for, nós temos que utilizar os equipamentos de proteção individual e às vezes equipamentos de proteção coletiva, né? Então, os equipamentos de proteção individual, as máscaras, as luvas, bota, justamente para minimizar os riscos, né? Já que a gente está tratando com um laboratório. Então, às vezes você está no laboratório utilizando um reagente químico que é corrosivo, então você tem que usar uma luva. Às vezes você tem que usar uma capela, né? Ou máscara, justamente para evitar o quê? Solventes orgânicos, voláteis, né? Óculos para proteger a visão, né? Então, existem diversos equipamentos individuais, assim como os equipamentos de proteção coletiva também, né? E lavagem é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque todo material que a gente utiliza no laboratório, seja uma vidraria ou um equipamento, a gente tem que fazer a sua higienização, a sua limpeza, principalmente as vidrarias, né? Então, existem as técnicas de lavagem, né, de vidrarias. Às vezes a gente lava com alguns reagentes, né, alguns solventes, né? Às vezes é só com água, às vezes pode ser água e sabão. Então, tem que ter o cuidado, o máximo cuidado, para que não fique resíduos de substâncias químicas nas vidrarias e provocar futuros acidentes, né? Então era isso que eu queria passar basicamente das principais vidrarias e os principais equipamentos. Logicamente, não só são esses principais vidrarias no laboratório e menos ainda equipamentos. Então, basicamente, seriam isso que eu queria passar para vocês. Em futuras aulas a gente ainda pode voltar a ver alguma questão de equipamentos realmente mais sofisticados na análise de alimentos.